pessoal, gostaria de agradecer primeiramente a todos os inscritos do primeiro Congresso Beneficente Online de Enfermagem Estética do Brasil. Quero dizer que é uma satisfação imensa estar fazendo parte desse projeto, né, que tem como objetivo, como intuito, ajudar, né, as famílias que estão em extrema vulnerabilidade aqui na cidade de Caruaru. Então, quero agradecer a todos os inscritos, que eu sei que tem pessoas de vários estados do Brasil, várias cidades, e espero que vocês apreciem bastante, prestigiem o Congresso e, principalmente, cada palestra de cada profissional. Eu vou estar falando aqui hoje, nessa palestra, de um tema muito importante, né? Um tema que é bem relevante, não só para a enfermagem estética, como também para as outras profissões que estão habilitadas a atuar na área da estética, né? Que estão habilitadas a trabalhar com injetáveis na estética, que é os cuidados de enfermagem na aplicação de toxina botulínica para rugas dinâmicas. Vou enfatizar aqui, principalmente, o processo de enfermagem. Qual é a intervenção de enfermagem que pode ser realizada na realização desse procedimento, né, que é bastante realizado em clínicas e consultórios de enfermagem que tem Brasil afora, né? Quem trabalha com toxina botulínica sabe o quanto é importante ter o conhecimento da anatomia, ter o conhecimento da farmacologia, ter o conhecimento amplo do paciente antes de iniciar esse procedimento. Então, vamos tratar aqui de um tema com muita responsabilidade e com muito cuidado. Eu sou o Dr. Micael, sou enfermeiro esteta, sou membro da Sociedade Brasileira de Enfermagem Estética. Para quem não me conhece, eu já atuo na área da estética desde 2016, né? Já me especializei em Recife e atuo na estética. Atualmente tenho um consultório próprio aqui na cidade de Caruaru. Vamos iniciar a palestra agora, para que vocês possam acompanhar, prestigiar. Se tiver dúvida, vocês coloquem aí no chat ao vivo, que eu estarei acompanhando também para tirar as possíveis dúvidas de vocês. E no final, deixarei meu contato para também poder esclarecer melhor sobre o assunto. Quando falamos em toxina botulínica para tratar as rugas dinâmicas, né, logo nos vem à cabeça o pensamento de associar toxina ao envelhecimento, né? E conhecermos a dinâmica do processo do envelhecimento é primordial para que o profissional ele possa indicar a aplicação da toxina botulínica da forma correta, da forma adequada, para que esse paciente possa ter melhores resultados, né? Para que esse paciente ele venha alcançar um resultado satisfatório, livre de intercorrência, livre de complicações. Porque é chato o cliente chegar para realizar um procedimento estético e sair com uma intercorrência ou uma complicação. Então, por isso que vamos tratar aqui nessa palestra sobre todos os cuidados de enfermagem que a gente deve ter, desde a consulta de enfermagem, conhecer o histórico do paciente, a indicação do procedimento, para que esse paciente consiga ficar satisfeito com os resultados e o profissional tenha o reconhecimento desse paciente, né? E trabalhar na estética é você trabalhar com a autoestima do seu cliente. Tá? O cliente chega no consultório e deposita toda a sua confiança nas mãos do profissional. Então, devemos ter essa responsabilidade, né,
de termos conhecimento e segurança na realização de qualquer procedimento. E o processo de envelhecimento, ele começa desde o dia que nascemos. Acompanhar cada fase, cada processo da nossa vida, cada processo de mudança do nosso corpo, né, faz com que possamos indicar o melhor procedimento, no melhor momento para aquele paciente. A modernidade hoje, ela contribui para um aumento da longevidade da população. Hoje nós sabemos que temos ao nosso alcance vários procedimentos estéticos, vários profissionais que podem atuar com esses procedimentos, né? Por isso, estamos realizando esse congresso. É um congresso que, de certa forma, é multidisciplinar. A gente está vendo aqui várias palestras de vários profissionais que atuam nessa área. Então, isso é muito bom para a população, porque dá à população o direito de escolha, o direito da pessoa escolher quem vai cuidar dela, né? E também de proporcionar melhores condições para que a população possa ter esse serviço, né? Porque no momento em que se tem uma demanda maior de profissionais, esse serviço chega naquelas regiões que antes não tinham. Então, vai facilitar mais o acesso para aquelas pessoas que às vezes não poderiam se deslocar da sua cidade para ir para outro estado ou para outra cidade, né? E, de certa forma, quem sai ganhando é a população, porque vai ter esse acesso diversificado, né? Sempre procurar um profissional que seja habilitado a atuar com esses procedimentos, profissional capacitado, que seja respaldado pelo seu conselho, para que ele possa atuar de forma legal e segura. Ter o conhecimento da anatomia e do envelhecimento vai permitir avaliar a face e todo o corpo, o metabolismo de forma geral, né? Determinando o tratamento mais adequado e oferecendo os melhores resultados ao paciente. É importante enfatizar que nem sempre o cliente vai ter indicação de realizar a aplicação da toxina botulínica, né? Isso aí a gente vai ver mais adiante, quais são as contraindicações para esse procedimento. Para entendermos o processo, a dinâmica do envelhecimento, né? O envelhecimento ele ocorre principalmente por dois processos: a oxidação e a glicação. Né? Esses dois elementos, né, que acontecem no nosso corpo, tá, pode ocasionar e determinar um envelhecimento mais precoce no nosso corpo, na nossa pele. Tá? A oxidação ela pode vir dos alimentos, é um processo que pode acontecer devido à nossa alimentação, né? Principalmente uma alimentação que não é saudável, né? Ou do meio externo também pode acontecer, por exemplo, pessoas que se expõem muito ao sol, né? Sem a devida proteção, sem realizar a aplicação do protetor solar, sem realizar, sem utilizar os recursos para a proteção da pele, né? E a glicação ela vem principalmente pela ingestão de açúcar, né? O excesso de açúcar, ingestão do excesso de açúcar no nosso corpo, também causa alterações no tecido chamado de colágeno, né? Que colágeno é uma célula que é responsável pela elasticidade da nossa pele, né? É a célula que mais se relaciona à juventude, porque nossa pele ela fica flácida,
ela fica enrugada quando tem perda dessa célula do colágeno. Então, todo esse processo de oxidação, todo esse processo de glicação, eles favorecem a diminuição do colágeno. Então, sempre importante adquirir bons hábitos alimentares, tá? Sempre importante cuidar bem da pele, proteger bem a pele, principalmente quem trabalha se expondo ao sol, é importante estar realizando essa fotoproteção da pele. Existem 4 características dos músculos da face que não ocorre em nenhum outro músculo do corpo, em nenhuma outra área. Então, esse processo do envelhecimento, ele é complexo. Você vê que vem desde os fatores externos, né, como a exposição ao sol sem fotoproteção, a má alimentação, né, os maus hábitos alimentares. E também devemos entender esse processo interno, né, da nossa pele e dos nossos músculos da face. Por quê? Os músculos da face, eles possuem uma característica única, né, que não existe em nenhum outro músculo do corpo, que é quando as fibras musculares se inserem na derme, se inserem na pele, né, que chamamos de inserção dérmica. Ou seja, quando o músculo da face, qualquer músculo da face, ele se contrai, né, quando você realiza uma expressão facial, quando você sorri, quando você fica bravo, quando você chora, qualquer expressão facial que você fizer e seu músculo contrair, a pele também vai contrair junto, por conta dessa inserção dérmica. Você percebe que nos músculos do corpo, qualquer contração que você faça, a pele não vai mexer. O bíceps, por exemplo, quando você contrai, você não vê o bíceps enrugando. Agora, quando você eleva a testa, você percebe que o músculo contrai, levantando também a pele, e fazendo com que a pele enrugue. Então, isso é característica única dos músculos da face. E por que é importante eu entender isso? Porque entendendo isso, você vai saber identificar quais os músculos mais fortes da face, quais as rugas mais profundas, quais as rugas mais superficiais, para que você possa executar da melhor forma o procedimento. Tá? Outra característica é que os músculos da face também têm camadas muito delgadas, diferente dos músculos esqueléticos do resto do corpo. Eles não possuem face muscular individual e muitas vezes não têm nem origem de inserção em osso, como acontece nos músculos das extremidades. Ou seja, às vezes quando o músculo da face contrai, ele não vai contrair sozinho, unicamente, né, como um outro músculo do corpo. O bíceps, eu contraio o bíceps, consequentemente eu vou contrair o tríceps também. Né? Contraio um e relaxo o outro. O quadríceps, os outros músculos você contrai, muitos deles vão se contrair sozinhos. Na face isso não acontece, isso é impossível, porque eles estão unidos, entrelaçados. Tá? Então, quando um músculo contrai, consequentemente vai contrair o outro também. Tá? Por isso, o movimento desses músculos é um movimento em bloco. Tá? Quando você sorri, todos os músculos do seu malar, eles suspendem, porque o sorriso, ele contrai a musculatura da região malar. Essa região malar, região complexo de Bichat, suspende, elevando todos os músculos. Então, isso é uma característica única desses músculos da face. Tá? Por isso que na face acontece o desenvolvimento
né, o surgimento das rugas, certo? Então, é interessante entendermos essas características, porque no momento que você realizar o procedimento da toxina, você tem que entender muito de anatomia, porque se você aplicar a toxina em um músculo errado, você pode tirar a função dele, né? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar que a gente vai ver mais adiante também. Uma aplicação da toxina no músculo elevador da boca, elevador do lábio superior, né? Você deve ter cuidado na aplicação nesse músculo, na aplicação da toxina nesse músculo, senão você pode deixar a cliente ou o cliente, né, com alguma desarmonização, um canto da boca ficar mais baixo e o outro mais alto. E a quarta característica é as fibras dos músculos, elas se entrelaçam, né, músculo com músculo vizinho, né? Isso a gente já enfatizei aqui. A região do modiolo, que é essa região aqui do canto da boca, na comissura, né, é a região em que mais acontece o entrelaçamento desses músculos. Então, é importante termos o conhecimento, né, dessas quatro características. E por que existe a suspensão facial? Primeiramente, a suspensão facial ela tem indicação quando o cliente ele apresenta algum grau de flacidez tecidual ou flacidez muscular mesmo da face, certo? Então você deve identificar quais são os músculos que são suspensores, né? Elevadores, os músculos que elevam a pele, que elevam a face. Com a toxina você consegue realizar a suspensão de determinadas áreas do rosto, né? Como, por exemplo, uma aplicação de toxina na região frontal, você consegue proporcionar a suspensão da sobrancelha. A aplicação da toxina, às vezes a cliente tem a aplicação da toxina nos músculos corrugadores. Se a cliente tem esse músculo muito contraído, né, pode dar aquele aspecto de a paciente sempre estar com raiva, né, porque a sobrancelha fica muito, o corrugador contrai muito, aproxima muito a sobrancelha, né? E aí, quando você aplica, melhora esse aspecto, porque você consegue relaxar essa musculatura. Então, essa avaliação é importantíssima, né, para você realizar a aplicação da toxina para suspensão de algumas áreas da face. Não é em todas, né? A gente sabe que terço médio e terço inferior, para suspender essa área, essa região, essa área, é necessário outros procedimentos, né? E aí deve ser avaliado melhor pelo profissional. Pode ser uma suspensão por fio de sustentação, né? Ou pode ser uma suspensão aplicando um pouco de volume, né? Nos casos de preenchimento facial. Aqui nessa imagem a gente observa bem a divisão da musculatura facial. Você observa que a face ela é dividida, né, por músculos pares, certo? Apenas um músculo ímpar, que é o músculo próceros, esse músculo que fica entre as sobrancelhas. Os outros músculos todos são pares na face, certo? Então, é importante que o profissional ele tenha essa visão da anatomia, né? Essa visão dos músculos da face, quando for realizar essa intervenção de enfermagem com a toxina botulínica, tá? Para realizar a demarcação na região correta, realizar a aplicação na angulação certa, com a quantidade certa da substância, para que consiga obter o melhor resultado possível.
É importante também entendermos a parte da inervação facial. A inervação facial é muito importante para o conhecimento do profissional que vai realizar essa aplicação. Para vocês terem um entendimento da inervação facial, todos os nervos da face que têm ramificação do nervo trigêmeo é responsável pela dor. E os nervos que têm ramificação do nervo facial é responsável pelo movimento. Então, o entendimento dessa inervação facial é importante, porque você vai conseguir, muitas vezes, proporcionar um procedimento mais confortável para o seu paciente. É importante. Mais adiante eu vou falar no passo a passo, né, quais são as opções de aplicação de toxina para tentar minimizar o máximo possível de dor no paciente. Aqui uma imagem lateralizada, né, das ramificações dos nervos da face. Veja, é muito inervada a face. Para qualquer procedimento que você venha fazer na face de um cliente, é impossível você bloquear totalmente a face, até mesmo na realização dos fios e preenchedores, como do microagulhamento, né? Porque é muito inervada, é muito vascularizada a face. Se acontecer de ficar um rostinho, às vezes, é uma complicação que pode e é esperada, porque a face é muito vascularizada, certo? Então, ter esse conhecimento da vascularização, da inervação, é importante porque você vai ser mais preciso na aplicação dessa substância, tá? Em cada área. Você vai saber quando será a aplicação mais profunda e quando a aplicação deve ser mais superficial. Então, vendo essas imagens, observando bem elas, a gente consegue ter um panorama, né, do quanto é complexo a face de um ser humano. Né? No nosso corpo, temos 377 pares de músculos, né? E 10% desses músculos do corpo estão na face. Né? São 18 pares de músculo e apenas um isolado, como eu havia falado, que é o músculo próximo. Certo? Mas é importante termos esse conhecimento anatômico da musculatura da face para podermos realizar o procedimento da melhor maneira possível, proporcionando sempre o bem-estar do cliente. Isso é importante demais, certo? Ter esse conhecimento. Olha só, essa imagem é linda. Você consegue observar quais são os músculos que são responsáveis pela suspensão da face e quais são os músculos que são responsáveis pela depressão, né? Responsáveis pela flacidez, né? Esses músculos que causam a depressão, eles são os principais músculos causadores da flacidez, tá? E das rugas também. Tanto os depressores como os que suspendem, tá? Mas esses depressores causam mais rugas. O orbicular do olho, por exemplo. O olho ele pisca no mínimo 20.000 vezes por dia. Então veja a quantidade de vezes que você pisca os olhos, né? Sempre formando a ruga. Toda vez que você pisca o olho, o músculo orbicular do olho vai contrair também, né? Então, de certa forma, vai marcando a pele, né, e formando essas rugas que são as famosas pé de galinha. O músculo prócero, que é esse músculo entre as sobrancelhas, toda vez que você faz cara de mal, esse músculo contrai, né? O músculo elevador, que é o músculo frontal, né? Toda vez que você tem uma expressão de espanto ou tenta
elevar a sobrancelha, você vai contrair esse músculo. Né? O músculo orbicular da boca também. Músculo abaixador do ângulo da boca também. Então, todos esses músculos, eles contribuem para a formação de rugas e da flacidez da pele. Então, todos eles que estão aqui destacados, pode ser realizado um procedimento com a aplicação da toxina botulínica para intervir, né, e prevenir o surgimento dessas rugas. Quando a gente fala em rugas, é importante que a gente também saiba definir, né, qual é esse tipo de ruga. Né? Se gera muita dúvida em relação a isso, né? Principalmente aqueles profissionais que estão iniciando, começando a trabalhar com esse procedimento. Né? Temos as rugas dinâmicas, que são as rugas que são responsáveis pela expressão facial. E as rugas estáticas são aquelas rugas que, mesmo o músculo em repouso, elas ficam aparentes, elas se destacam na pele. Então, a intervenção feita com a toxina botulínica, ela é indicada somente para as rugas dinâmicas, porque a toxina botulínica, a utilização dela, a indicação dela, é exatamente para isso, para você paralisar aquela musculatura, né, por um tempo determinado, e aquele músculo não contrair mais, para, consequentemente, não formar mais aquela ruga. Certo? Vocês vão entender melhor quando eu for explicar aqui a parte do mecanismo de ação da toxina. Certo? As rugas, elas podem ser classificadas, né? Principalmente essas rugas estáticas. Veja, com o decorrer da nossa idade, né, conforme nós formos envelhecendo, a pele vai perdendo elasticidade, né, vai ficando flácida e vai formando essas rugas, essa ruga estática. Né? Essa ruga estática ela é formada principalmente pela perda de elasticidade, pela flacidez da pele. Então, esse tipo de ruga aí que vocês estão visualizando, a toxina botulínica não é indicada para esse tipo de ruga. Nesse caso, a gente poderia utilizar um preenchimento facial. Tá? Então, a diferença dessas rugas, ruga dinâmica, ruga estática, né? Isso faz com que muitos profissionais tenham dúvida. Mas é importante que vocês se lembrem e se recordem disso. Ruga de movimento, né? Ruga dinâmica, que é a ruga de expressão, é toxina botulínica. A indicação do tratamento para rugas de expressão é a toxina botulínica. Ruga estática são outros procedimentos, certo? Aí pode ser um fio de sustentação, pode amenizar, tá? Pode suavizar, pode ser um preenchimento com ácido hialurônico, certo? Aí o profissional que vai indicar o melhor tratamento após a avaliação dos pacientes, certo? Mas é bom enfatizar isso. Toxina botulínica é somente para rugas dinâmicas, tá? A indicação da toxina para a ruga é a ruga dinâmica, certo? Vejam só. Essa cliente, ela apresentava ruga estática. Também tinha ruga dinâmica. Mas você consegue visualizar melhor a ruga estática. Por quê? Porque a ruga estática, mesmo no seu repouso, ela fica visível. Né? Você não precisa sorrir, você não precisa
fazer nenhum tipo de expressão para que ela suja, para que ela apareça na pele. Né? A pele normal, você na expressão normal, essa ruga ela vai estar lá. Né? Veja como é uma ruga profunda, né? Esse sulco nasogeniano dessa paciente. Né? Veja a ruga do sulco nasojugal também, que é essa ruga na olheira. Né? Então, o tratamento indicado nesse tipo de ruga são outros procedimentos. A ruga dinâmica, que é a ruga de expressão, que a gente trata com botox. E podemos utilizar, além da toxina, vários outros tipos de procedimentos, né, para amenizar essas rugas. Né? A gente fala de associações. A toxina botulínica ela tem uma excelente indicação, mas também você pode associar outros procedimentos para que esse resultado ele venha ser mais duradouro, né? Digamos assim. Então é importante sempre ter um conhecimento de outros procedimentos para que você possa preparar a pele desse paciente, né? Antes de realizar o botox. Então, um paciente que às vezes a pele é muito oleosa, uma pele ressecada demais. Então, avalia melhor a pele do paciente, trata aquela disfunção estética primeiro, né, aquela oleosidade, aquela pele seca, para depois você realizar a aplicação da toxina. Porque aí você vai ter um melhor resultado. Importante no exame físico é a parte da consulta de enfermagem que a gente melhor define a indicação do procedimento. Porque é através do exame físico que você vai saber a indicação, né, se esse paciente realmente tem indicação do procedimento, quais as áreas que esse paciente vai ter a indicação de realizar a aplicação da toxina, certo? Então, é importantíssimo. É a seleção do paciente, você saber qual é a idade do paciente, o histórico desse paciente, certo? A seleção do produto. A seleção do produto é em relação à marca. Né? Existe uma polêmica sobre qual marca é melhor. Tá? Na verdade, o que a gente deve avaliar é o tipo de ruga. Tá? Porque a marca vai mudar, só que o produto sempre vai ser o mesmo, que é toxina botulínica. Tá? Aí existem as marcas Botox, Botulift, ProSage, são várias, Xiaomi, né? Temos várias marcas, mas a substância sempre vai ser a toxina botulínica tipo A, certo? A definição da área a ser tratada também é importante, passo a seguir nesse exame físico, tá? Realizar o registro fotográfico também, para que você possa acompanhar a evolução dessa intervenção, né, desse tratamento, e a aplicação secundária, né, você saber qual é a via de administração que você está realizando, tá? Para não ir fundo demais, para não ir muito superficial. Lembre-se que a face e os músculos são muito entrelaçados. Então, às vezes, se você em uma determinada região for com a agulha muito profunda, você pode atingir o músculo que não é para atingir. Então, deve-se atentar a isso. A avaliação do pós-procedimento, isso a gente realiza sempre com 15 dias após a aplicação. E esse registro do pós-procedimento é realizar novamente um registro fotográfico. E aí você vai realizar a comparação do antes e do depois. E orientações ao paciente. Essas orientações são relacionadas aos cuidados após o procedimento. Né? O que é que o cliente não pode fazer após aquele procedimento? Não pode estar massageando o rosto. Né? É importante
que ele não fique levando a mão ao rosto, massageando, e foi feita uma aplicação injetável ali, né? Importante que esse paciente também não venha a fazer uso nem antes e nem após a aplicação, né, de anti-inflamatórios ou de alguns antibióticos, certo? Para que não venha a cortar o efeito da toxina botulínica, certo? E em relação à escolha do produto, é bom enfatizar que nós venhamos a realizar aqueles 5 certos de todo medicamento, né? Que é a escolha do medicamento certo, dose certa, né? Isso é importante, você saber a dosagem, se é 2 unidades, 4 unidades naquele músculo, a via certa, tá? Via intramuscular. Em relação ao horário certo, você tem que se atentar, no caso da toxina botulínica, qual foi a última vez que esse cliente realizou uma aplicação, né? Porque nós sabemos que essa aplicação ela deve ser realizada no mínimo a cada 4 meses. Tá? A duração do efeito da toxina dura de 4 a 6 meses. E paciente certo. Então, esses são os 5 certos de toda a realização e administração de medicação. Medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, paciente certo. Avaliar sempre a pele do paciente, tocar na pele, né? Saber se aquela pele, então, a pele tem uma boa elasticidade, se o turbo é preservado, né? Tem que tocar o paciente, sentir. Às vezes o paciente pode ter alguma infecção no local, né? Você deve avaliar bem isso. Em relação ao tecido subcutâneo, camada muscular, tá? Isso é sempre bom você avaliar o paciente, porque você vai poder definir melhor esse tratamento. Então, veja que foto linda, né? Essa imagem você consegue visualizar as 4 camadas da face, né? As quatro camadas que você deve sempre visualizar na face do teu cliente, né, são essas, né? A pele superficial, a epiderme, nós temos a derme, né, mais profundamente, juntamente com a hipoderme, e a parte muscular, os músculos, né? E a quarta, que é a última, é a camada óssea, né? Ou seja, a parte óssea da face. Então, é importante a gente sempre visualizar o paciente com essa visão anatômica. Tá? Não apenas ver a primeira imagem, né? Somente a pele superficial, mas identificar se esse paciente tem uma flacidez de pele, né? Que eu falo a pele derme, tecido subcutâneo, se o paciente tem uma flacidez muscular, né? Se o paciente já é paciente envelhecido, ou que demonstra uma perda óssea também, para que você possa associar o tratamento, associar o procedimento. Às vezes só a toxina não vai proporcionar um resultado que às vezes o cliente quer. Então é importante também você conversar bem, saber o que realmente incomoda esse paciente, qual é a queixa dele, né? Se é somente a ruga, às vezes o paciente não tem conhecimento e chega querendo realizar a aplicação da toxina botulínica, pensando que aquilo vai resolver a queixa que ele está relatando. E às vezes não é só a toxina que vai resolver. Além disso, a gente deve estar sempre atento, né, para a forma da face, as proporções faciais, né, como eu já havia dito. Alguns clientes sempre vão apresentar, né, flacidez intensa, às vezes perda óssea, né, uma desarmonização na face, um lado
com mais desarmonização do que o outro. Então, isso é sempre bom você explicar, fazer esse plano, né? Esse plano de cuidados, antes de iniciar o procedimento. Porque o registro fotográfico ajuda muito em relação a isso. Porque às vezes o cliente já tem, por exemplo, uma sobrancelha mais arqueada do que a outra, e após o procedimento ele vai relatar que aquela sobrancelha ficou mais arqueada, onde na verdade ela já era mais arqueada. Certo? Só que após a aplicação evidencia mais, né? E ele começa também a se olhar mais no espelho. Então, consequentemente, o cliente ele vai se observar mais, vai se avaliar mais e consegue visualizar, às vezes, disfunções estéticas que antes ele não enxergava. Então, é sempre bom conversar com o paciente, explicar tudo isso a ele. Eu sempre gosto de utilizar, durante a avaliação facial, né, colocar o cliente de frente para um espelho. É importante você fazer isso, porque o cliente ele visualiza a sua disfunção estética e, ao mesmo tempo, presta atenção no que você está falando, você está demonstrando ele. O que vai proporcionar o procedimento que você está realizando. Né? Vai amenizar essas rugas da sua testa, vai amenizar aqui essas rugas do orbicular do seu olho, que é essa espécie de galinha. Então é sempre bom o cliente estar vendo o que você está falando. Essa é uma estratégia que eu sempre utilizo. E ainda durante o exame físico é sempre bom o profissional observar a presença, né? Eu enfatizo muito isso porque as dúvidas em relação a isso é grande. Né? Você deve saber a diferença de uma ruga estática para uma ruga dinâmica. Tá? E nessa avaliação você vai identificar qual é a distribuição dessa ruga, tá? A extensão dela e a profundidade. Sabendo definir essas características, você saberá desenvolver um plano de cuidados ideal para tratar aquela disfunção estética. Veja só, sempre bom fazer com que o cliente realize as expressões, né, para evidenciar mais as rugas. Então, pedir para o cliente sorrir, tá, para evidenciar mais as rugas, principalmente essas rugas, né, do orbicular dos olhos, evidenciam muito no sorriso. A observação dessas assimetrias faciais também é importante, como eu já havia enfatizado, tem uma sobrancelha mais arqueada do que a outra. Né? Isso é uma assimetria que você deve observar antes do procedimento e registrar, para que não venha a ter transtornos depois com isso. Né? Embora isso pode ser corrigido com a toxina também, uma assimetria de um arqueamento de sobrancelha maior do que a outra. Uma expressão, né? Voltando aqui à parte que você deve evidenciar, evidenciar essa expressão, né? Pedir para o cliente realizar a expressão facial, para que se evidencie mais as rugas dinâmicas. Né? Você identifica essas rugas e, posteriormente, realize a demarcação das rugas, das principais rugas que serão tratadas com o procedimento. As principais características que você deve observar durante essa avaliação, né? A reabsorção óssea, perda de volume, frouxidão ligamentar, às vezes flacidez cutânea. Né? Então, isso já é protocolo. A avaliação facial você deve observar não somente as rugas, mas todo esse conjunto de disfunções estéticas também deve ser observado. Porque muitas das vezes você não vai só
realizar a aplicação da toxina, né? Às vezes esse cliente quer que você resolva aquele problema dele, né? E às vezes não é só a ruga dinâmica, mas também a ruga estática. Então é sempre bom você dizer, olha, essa ruga aqui, a toxina tem indicação para esse tipo de ruga. Essa que está te incomodando, que é o subnasogeniano, a toxina não tem indicação de tratar essa disfunção. Aí já vai ser outro procedimento. Então é sempre importante você visualizar tudo isso, não só o que o cliente quer, né? Realizar esse mapeamento da face, né? Quais são as áreas que você está realizando o procedimento. Terço superior da face, né? Qual é o músculo? Músculo frontal, corrugadores do supercílio, músculo próximo. Terço médio da face, quais são os músculos que você está realizando o tratamento, né? Orbicular dos olhos, né? Músculo nasal. Terço inferior da face, quais os músculos que você está realizando a aplicação do toxina botulínica. Músculo mentual, né? Músculo abaixador do ângulo da boca. Então, você deve realizar esse mapeamento, para que você possa protocolar melhor o seu procedimento. Tá? Isso tudo deve ser escrito em prontuário, para que você possa se respaldar. Né? É importante ter um prontuário de cada paciente e que você descreva tudo que foi observado no exame físico. Todas essas etapas da consulta, do histórico, da avaliação do paciente, né? Tudo que o paciente relatou, isso tudo tem que ser protocolado em prontuário. E o processo, né, de enfermagem, que você, como enfermeiro esteta, não deve realizar qualquer procedimento estudo sem realizar a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Tá? E a sistematização da assistência de enfermagem, como é realizada? Você vai definir o plano de cuidados para o seu cliente. Tá? Vamos identificar quais são os diagnósticos de enfermagem. Tá? Risco de sentimento de impotência evidenciada pelo envelhecimento é um tipo de diagnóstico de enfermagem que pode se relacionar à aplicação da toxina botulínica, né? Integridade da pele prejudicada e evidenciada por flacidez tissular. Também é um tipo de diagnóstico de enfermagem, né, que se relaciona à aplicação da toxina. Risco de baixa autoestima situacional evidenciado por distúrbios da imagem corporal. Outro diagnóstico. E assim tem inúmeros diagnósticos. Né? Então é sempre bom que o enfermeiro esteta ele tenha em mãos o NANDA, né? Que estude esse NANDA. Ele possa identificar quais os diagnósticos que ele vai identificar em cada paciente que for realizado a aplicação da toxina botulínica ou qualquer outro procedimento na área da estética. E no plano de cuidados, o enfermeiro, por exemplo, ele vai definir, após o diagnóstico de enfermagem, ele vai definir o plano de cuidados, né? Que será a aplicação intramuscular de toxina botulínica, tipo A, no terço superior da face. Aí você vai definir qual foi o músculo frontal, né? Corrugador do supercílio, músculo frontal. Né? Então, esse é o plano de cuidados que deve ser realizado, né, para o paciente que vai realizar essa aplicação da toxina botulínica. Tá? Então, esse é o processo de enfermagem. Tá? É você identificar o diagnóstico de enfermagem e definir um plano de cuidados. Tá? Feito isso, o enfermeiro esteta ele se respalda, né, perante o seu conselho.
ele está atuando dentro da lei, seguindo as normas das resoluções e da própria lei do exercício profissional do enfermagem. Mas, tecnicamente, agora a gente vai só visualizar alguns pontos, né, de realização desse procedimento com a toxina botulínica. Então, vamos enfatizar aqui o que é a toxina botulínica, né, propriamente dita. A bactéria Clostridium botulinum ela foi originalmente isolada, né, pelo professor Evan Emanger, em 1895. Após membros de uma casa noturna na Bélgica sofrerem paralisia depois do consumo de presunto salgado no passado, o que ocasionou a morte desses integrantes. Então, após ele estudar esse caso, essa causa da morte desses indivíduos, ele começou a pesquisar mais sobre essa bactéria. E, posteriormente, ele conseguiu isolar, né, a toxina botulínica para realizar os testes que ele realizou para que hoje tivéssemos, né, para que hoje a gente possa ter esse benefício que é a toxina botulínica, né, para todos nós. Só que a toxina botulínica, pessoal, ela é utilizada para tratar diversas doenças na medicina, certo? Para fins estéticos, ela somente foi aprovada em 2001, né, pelo FDA, que é a agência reguladora norte-americana que administra os alimentos e medicamentos, certo? Então, antes de ser realizado essa regulação, né, essa notificação dessa agência para regulamentar esse medicamento para fins estéticos, já é utilizado há muito tempo esse medicamento, né, para tratar estrabismo, espasmo facial, blefaroespasmo, tá? Várias disfunções. Só que na estética só a partir de 2001. E de 2001 para cá, o que é interessante é que esse procedimento ele vem se tornando o procedimento estético não invasivo mais realizado do planeta. É incrível como a toxina botulínica vem ganhando cada vez mais notoriedade, né, dentre todos os fármacos que já são utilizados. Se você fazer uma comparação entre todos os procedimentos que são realizados na saúde, a toxina em incidência ela só fica atrás das vacinas. Então, é um procedimento muito realizado, né, para fins estéticos, principalmente. Aqui a gente vai ver um pouco do mecanismo de ação, pessoal. Como é que funciona esse mecanismo de ação da toxina? Né? Sabemos nós que a ruga ela é formada a partir da contração muscular. Né? A contração de todos os músculos do nosso corpo, essa contração acontece após o neurônio liberar a acetilcolina, tá? Que é uma substância, um neurotransmissor, que é responsável em se ligar com a fibra muscular para que aconteça a contração desse músculo, certo? Então, quando realizamos a aplicação da toxina botulínica no músculo, essa toxina, ela inibe essa acetilcolina, ou seja, ela bloqueia a transmissão da acetilcolina com a fibra muscular, consequentemente paralisando aquele músculo. Então, esse é o mecanismo de ação. Tá? O nervo ele tem esses brotos, né,
por onde é liberado a acetilcolina, tá? E a toxina botulínica, ela bloqueia essa transmissão, né? Fazendo com que, consequentemente, não haja essa contração muscular. Aí vocês podem perguntar, e por que essa paralisação ela não ocorre por tempo indeterminado, né? Ou seja, não fica para sempre assim? Porque o nervo, né, ele cria novos brotos, né? Ele cria um novo brotamento e aquele novo broto vai produzir a acetilcolina, né? Vai transmitir a acetilcolina para a fibra muscular. Então, por isso que o efeito da toxina, a gente fala, né, que acontece de 4 a 6 meses, porque esse é o tempo que a placa motora vai produzir um novo broto do nervo. Então, isso que é interessante a gente entender, porque você tem esse conhecimento para você poder explicar para o seu cliente. Porque todo mundo ia adorar, né, fazer, por exemplo, uma aplicação da toxina e ficar aí 2 anos sem aplicar, 3 anos. Né? Mas isso é muito fisiológico. Porque às vezes você se depara com clientes que têm um efeito mais prolongado, tipo, a toxina consegue manter aquela musculatura bloqueada pelos 6 meses, mas já tem outros clientes que só conseguem no máximo 3 meses. Então, isso também vai muito da fisiologia, né, dessa pessoa e também dos hábitos dela, que pode influenciar também. Principalmente aqueles pacientes que realizam exercício físico, né, praticam exercício de musculação. Então, já é comprovado que esses pacientes têm uma diminuição do efeito da toxina. A toxina a gente utiliza aqui no Brasil a tipo A, tá? Mas existem 7 sorotipos dessa toxina, certo? Tipo A, B, C, D, E, F, G. Nos Estados Unidos, lá já é permitido a tipo A e a tipo B, certo? Aqui no Brasil, a Anvisa só liberou a tipo A ainda. Então, essa aplicação da toxina, você identifica as áreas que vai ser realizado o procedimento, realiza a aplicação com a quantidade de unidades indicadas, certo? Explica para o paciente os cuidados após o procedimento, tá? O efeito de aplicação pode durar de 3 a 6 meses e o paciente pode realizar uma nova aplicação a cada 4 meses no mínimo, tá? Então, se com 4 meses ele já não tem mais efeito nenhum da toxina que ele realizou, ele já pode realizar uma nova aplicação. Mas vocês podem perguntar, eu ouvi dizer que quem aplica toxina, né, por exemplo, mais de 2 vezes ao ano, pode acontecer desse paciente adquirir imunidade, né? Eu já ouvi isso. Então, tem relatos científicos, né, que realmente comprovam isso. Só que as pessoas que adquiriram essa imunogenicidade, a toxina botulínica, foram pessoas que realizaram uma aplicação de toxina botulínica muito alta. Muito alta, que eu digo, é acima da quantidade máxima que a gente realiza para rugas, certo? Ou seja, foram pacientes que realizaram aplicações de 100 a 400 unidades em um período menos de um mês, né? Ou seja, foram pacientes que realizaram tratamento para outras doenças, aliás, para doenças, certo? E não para fins estéticos, certo? Aqui a gente pode visualizar as contraindicações, né? Temos as absolutas e as relativas.
As absolutas, a gente pode considerar a hipersensibilidade à substância, tá? Se o paciente relatar que tem. A presença de infecção no local da aplicação, o paciente está gestante ou está amamentando, também contraindicação absoluta. E a hipersensibilidade a ovo albumina, certo? E relativa distúrbio de coagulação, você deve, na consulta, averiguar isso, se o cliente está realizando o uso de alguma medicação anticoagulante ou não. Se tiver, e ele puder suspender, né, por ordem do médico que está realizando, que está acompanhando esse paciente, ele suspende por 3 dias e realiza a aplicação. Certo? Pacientes em estado de imunossupressão também é relativo. Paciente não colaborativo, de estado mental instável também. Você tem que avaliar bem, principalmente se você puder acompanhar esse paciente com um psicólogo. É interessante você ver essa intervenção antes de decidir realizar a aplicação desses pacientes. Tá? Interações medicamentosas, como os antibióticos ou anti-inflamatórios. Certo? Na anamnese é importante também fazer com que o cliente leia e assine o termo de consentimento livre esclarecido. Ou seja, o cliente ele vai estar se responsabilizando por todas as informações que ele lhe passou na consulta. Né? Então, se ele tem uma contraindicação absoluta e ele negou no ato da consulta, e ele assinando o termo, ele se responsabilizou com aquela decisão, né, de realizar o procedimento. Certo? Então, isso é importantíssimo também. Antes de qualquer procedimento estético de enfermagem, pedir que o paciente assine o termo de consentimento. Certo? O passo a passo, a marcação dos pontos, tá certo? Isso deve ser feito após a avaliação facial. Recomendo que esse paciente esteja ligeiramente sentado, recostado. Tá? Manter os materiais necessários, tá, para a realização do procedimento. Pode ser gás e algodão, tá certo? A seringa para você aspirar o soro. Tem o soro também a 0,9%, soro fisiológico, tá certo? Para realizar a diluição da toxina. E luvas, tá certo? Luvas descartáveis, não precisa ser luva estéril. E touca, máscara, os EPIs necessários. A escolha, né, da toxina, aí você fica a critério de cada profissional escolher qual a marca ele vai utilizar. Certo? Aí são algumas marcas que a gente dispõe no mercado. Os materiais, né, que são utilizados, eu já acabei de falar. Realizar a diluição, né, para realizar a diluição, realiza a aspiração da solução fisiológica. Tá? Injeta essa solução dentro do frasco, tá? De modo que essa substância, o soro fisiológico, não entre em contato direto, tá, com as partículas de toxina, que você tenta posicionar a agulha direcionada para a parede do frasco, parede de vidro, tá? E injeta bem lentamente a toxina. Faz a diluição agitando um pouquinho o frasco, suavemente, tá? Espera uns 2 minutinhos e já pode aspirar a toxina para realizar o procedimento. Em seguida, o armazenamento, né, tanto antes como depois, essa toxina deve ser refrigerada, tá? Em temperatura de geladeira, né, de 4 a 6 graus, para que se conserve melhor essa substância. Fazer o registro fotográfico de todas as expressões,
que evidencia as rugas, é importante você ter todas essas fotos salvas com registro de prontuário, tá? Você possa realizar o acompanhamento da evolução, né? E fazer a comparação do antes e do depois. Aqui nós conseguimos visualizar melhor. Isso aqui, pessoal, aqui sim é uma ruga dinâmica, né? Veja, a cliente ela faz a expressão e a ruga fica evidente. Tá? Então, ela vai se apresentar de várias formas. Veja essa cliente da direita e a cliente da esquerda. Né? Cada uma com rugas, né? Do mesmo tipo, uma ruga dinâmica, mas as rugas têm extensões diferenciadas. Uma paciente tem a ruga mais extensa, a outra ruga é menor. Né? Então, a cliente ela sempre vai se apresentar de várias formas, certo? Não é um padrão. Tá? Tem que vai ter 2 linhas de rugas, 3 linhas, tem outros clientes que vão apresentar 5, 6, 7 linhas de rugas. Então, isso muda muito. Né? Depende muito da anatomia, da fisiologia da cada pessoa. Ó, as expressões, né? Enfatiza bem a ruga dinâmica em cada expressão. Realizando a expressão do biquinho do beijo, né? Para evidenciar essas rugas do código de barra. Também pode ser realizado os cuidados de enfermagem com a aplicação da toxina nessa região, né? Do músculo orbicular da boca. Essas rugas que surgem também no músculo mental, né? Também pode ser realizado o relaxamento dessa musculatura com a aplicação da toxina botulínica, tá? Que vai melhorar a qualidade estética desse músculo, dessa região. E durante a aplicação é importante que se faça a demarcação das zonas de segurança, certo? Quais são as zonas de segurança? O ponto-chave de você entender o que eu falei no início em relação à inervação facial é nessas zonas de segurança. Porque, lembre, a toxina ela vai bloquear a musculatura. Né? Então, se você bloqueia essa musculatura dentro da zona de segurança, por exemplo, no ponto do nervo supraorbital, né, você vai, consequentemente, ter uma complicação, né, uma provável pitose palpebral, ou queda da sobrancelha. Então, é importante termos o conhecimento também dessas zonas de segurança. O músculo orbicular do olho também ele é bastante vascularizado. Então, sempre dá 2 centímetros de distância do canto do olho, tá? Para evitar que fique qualquer hematoma dessa região. Após realizar a demarcação das zonas de segurança, a demarcação dos pontos de aplicação da toxina botulínica, realizar a sepsia com álcool a 70 ou clorexidina degermante a 2%, a 0,2%. Realizar a demarcação. Aqui você vai, nessa imagem anterior, você vai, antes de iniciar o procedimento, é bom que você procure entender, perguntar ao cliente qual o grau de dor dela, né, o nível limiar de dor dessa paciente. A aplicação da toxina botulínica é apenas uma furadinha, é apenas o bisel da agulha, né, a agulha 30G que a gente utiliza. Então, se for um cliente que tem uma tolerância à dor, eu não acho necessário
realizar esse tipo de intervenção para minimizar a dor. Mas tem aquelas clientes mais sensíveis, então você realiza a aplicação de algum anestésico tópico, tá? Antes de realizar a aplicação, ou pode realizar a aplicação da crioterapia, né? Colocar um aparelho gelado no local da aplicação da toxina, para ficar dormente a região, e aí você aplica a toxina, a furadinha, certo? Demarca também qual músculo que você vai realizar, certo? Não massagear. Sempre se atentar à angulação da agulha, a via de administração, ruga superficial, tá? Agulha mais superficial, aquela ruguinha mais profunda, principalmente essa ruga dos corrugadores, né? A ruga do próstata, deve ser uma aplicação mais profunda, porque essa ruga sempre ela forma mais profunda. Posicionar a paciente, tá? Direitinho, com toda a segurança. Cada região que você realizar a aplicação, tá? Sempre realizar a aplicação nos pontinhos marcados. Marcou, realizou a aplicação, já passo a gazezinha com álcool em cima do pontinho, tá? Para quê? Quando o profissional ele já tem prática, ele faz rapidinho, né? Cada pontinho ele vai aplicando. Agora, quando ele não tem, para ele não se confundir, né? E realizar duas aplicações no mesmo ponto. Então, aplicou no pontinho, passa a gavezinha, para limpar, para você não se confundir. Agora, é uma aplicação, exige um conhecimento técnico, científico, tá? Mas depois que você aprende, não é um procedimento difícil de se realizar, né? Quando se tem conhecimento, claro. A toxina botulínica, pessoal, apesar de ser um medicamento, né, todo medicamento ele tem seus efeitos colaterais, né, tem sua dose tóxica, porém, para fins estéticos relacionados a rugas dinâmicas, a toxina botulínica ela é muito segura. Eu digo muito segura porque a dose tóxica desse medicamento está muito distante da dose de eficácia que a gente realiza para tratar rugas dinâmicas, certo? A dose tóxica ela chega a ser 40 unidades por quilo, tá? Ou seja, um paciente que tem em torno de 70 quilos, a dose tóxica para esse paciente tem que ser entre 2.000 e 3.000 unidades de toxina. Então, a gente não vai utilizar nunca essa quantidade de unidades para tratar rugas dinâmicas em qualquer paciente. Tá? A intercorrência que você pode ter uma complicação em aplicações erradas, né, com a toxina botulínica, será uma pitose palpebral, tá? Uma queda da sobrancelha, um roxinho, um hematoma, tá? A dor, certo? Você aplicar fora da zona de segurança, tá? Principalmente aqui no músculo auricular do olho, e deixar o olho roxo, tá? Com hematoma, ou então ressecamento da retina, tá? Então, isso acontece quando você realiza a aplicação sem conhecimento técnico anatômico, tá? Então, para trabalhar com esse procedimento, é importante que se realize um curso, tá? Um ou mais cursos, tá? De aperfeiçoamento, para que você possa sentir segurança na realização do procedimento e proporcionar um resultado eficaz para os seus pacientes. A aplicação também na região do terço inferior da face, né? Para amenizar as rugas dessa área, também a gente realiza, como já foi
dito anteriormente. E algumas complicações, né, como eu já havia dito. Né? Esse slide anterior, ele demonstra o que eu acabei de falar. Né? Veja, a pitose palpebral, a simetria da sobrancelha, se deixar a sobrancelha mais baixa do que a outra, tá? Ou a queda dessa sobrancelha. Então, isso pode acontecer devido à demarcação mal realizada desse paciente. Tá? A zona de perigo no terço superior da face é justamente para evitar a aplicação no nervo supraorbitário. Pode acontecer edema também, né? Vermelhidão, eritema, é uma intercorrência que pode acontecer. Tá? Pitose, dor, a pitose palpebral, né? A dificuldade de acomodação visual, no caso da pitose palpebral, você fica com a pálpebra baixa, então, consequentemente, vai influenciar no seu campo de visão desse olho. Tá? Então, essas são as reações de adversas e complicações mais frequentes associadas à aplicação da toxina botulínica para tratamento de rugas dinâmicas. A dor, a pitose, a cefaleia, né? Queda na sobrancelha, tudo isso já foi abordado. Então, essas são as principais complicações da toxina botulínica. Tá? Para fins estéticos, são essas as principais complicações que podem ser ocasionadas por decorrência da aplicação da toxina botulínica, né, para tratamento de rugas dinâmicas. Essas são as referências de realização. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês por estarem aqui nesse momento, tá? Por ter tirado um pouco do tempo de vocês para assistirem essa palestra e ajudarem essa causa tão nobre